Salve, salve, sejam bem-vindos a mais um episódio 18 da BR81 TV. Estamos mais uma vez aqui no Rock and Ribs, a casa mais do rock and roll da cidade. Eu sou o Tacito Gueiros e novamente estamos aqui com uma convidada especialíssima, estrela das noites recifenses, Cíntia Moraes. Obrigada. Gente, boa tarde, viu? Queria dizer que é um prazer pra mim estar aqui hoje. Isso é de coração. Me perdoe ter demorado tanto para vir aqui, mas tá perdoada, o grande mas demorou dia mesmo. chegou, né? Eu tardo, mas não falho. Mas vamos embora. Então, antes de começar esse bate-papo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, deixa seu like, seu dislike, seu comentário, seu xingamento, sua crítica, seu elogio, sua sugestão, sua pergunta. Faz isso agora. Então, começando o nosso papo, Cíntia, já é praxe aqui da gente. A pergunta que sempre abre a conversa é: quem é Cíntia Moraes? Que caminhos trouxeram Cíntia Moraes até a noite recifense e até aqui a BR81 TV? Vamos lá, né? Assim, vocês têm quanto tempo de programa? Tipo 15 umas 2 minutos, horas? 30, 45. Acho que em 2 horas a gente consegue resumir A gente isso só aí, não né? A minha fala vida. aqui idade. Tudo. Ótimo, adorei, amei. Vamos lá, vamos ver se eu consigo resumir aqui, né, um pouco da minha vida na música, a minha vida e a música, digamos assim, né. Eu acredito que eu tenho o meu primeiro contato com a música, acho que desde muito pequena, né, acho que desde berço, assim. Meu pai sempre foi uma pessoa muito musical, sabe, assim, ele gosta muito de música, então desde pequenininha eu sempre tive contato com a música. Lá em casa, ele adorava escutar Beatles, ele é fãzaço dos Beatles, tinha todos os discos e tal. Então, assim, eu cresci nesse ambiente de música, né? Música boa, graças a Deus. Graças a Deus. Então, assim, eu acho que o meu gosto pela música, inclusive, acho que vem do meu pai, vem dele. Que ele realmente é um apreciador O gosto e o bom gosto. E o bom gosto, né? Diga-se de passagem, né? Veio dele, né? Ele é fãzaço dos Beatles, Elvis Presley, Bee Gees. Então, assim, eu cresci ouvindo esse tipo de música. Talvez eu acho que hoje eu acho que eu tenho enveredado pelo pop internacional. Acho que vem também um pouco disso, né? Porque eu cresci escutando música internacional, né? Então, assim, ele gostava de Roberto Carlos também, mas assim, o que ele amava mesmo era Beatles e tal. Então, assim, eu cresci escutando isso. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Exatamente. Então, o meu segundo contato com a música mesmo, aí já de um outro ponto de vista, que seria trabalhando com música, aí já foi lá para os 16 anos, quando eu ainda estava no colégio. Eu estudava no colégio de freiras. E a gente tinha uma bandinha lá nesse colégio, que a gente se apresentava nos próprios eventos organizados pela escola, né? Primeiro a Eucaristia, Crisma e tal. E alguns eventos também, jogos internos, a gente tocava música secular também e tocava música gospel também na escola. E aí essa bandinha que eu tinha com o pessoal da escola foi quando eu descobri que eu gostava de cantar. Foi nessa bandinha, né? Que eu tinha facilidade para cantar. E aí foi o meu segundo contato com a música, agora trabalhando, né? Foi com essa banda no colégio. Depois de um tempo eu terminei, né? O terceiro ano, e aí como todo jovem eu fui estudar para fazer vestibular, e aí eu dei uma pausa na música nesse momento. Eu saí da banda, né? Saí da escola, saí da banda e fui fazer faculdade e tal. E passei muitos anos sem ter mais contato com a música, trabalhando com música, né? Chegou a entrar em faculdade, fazer Sim, faculdade. eu fiz Ciências Contábeis na UFPE. Quando eu estava lá pelo 5º período, mais ou menos, aí eu montei uma outra bandinha. Aí eu já estava, né, já tinha meus 20 e poucos anos, e aí eu comecei a namorar com um guitarrista e a gente montou uma bandinha nessa época. Chegamos até a nos apresentar em algumas casas que existiam aqui antigamente, Musique, a Casa Pub, Borracharia. Qual era a banda? O nome da banda chamava Dona Encrenca. Pois é. A Dona Encrenca deu encrenca para uma banda que eu tinha que se chamava Dona Encrenca. Sério? Sério.
Ah, não sabia disso não, menino. Aí a gente não se apresentou porque já tinha uma dona encrenca na cidade. Nossa, tá vendo? Vê que coisa, a gente descobriu isso agora, Por né? isso que eu Aqui perguntei começou. o nome, porque eu sabia já. Então, assim, a gente chegou a se apresentar um tempo aqui em algumas casas, downtown e tal. E aí depois a banda acabou e eu decidi passar um tempo sem trabalhar com música. Fui pensar em outras coisas. Eu entrei, comecei a estagiar, trabalhar em outra área que não era música. Eu achava que não ia mais voltar a trabalhar com música, para ser bem sincera, assim, eu tinha outros planos na minha cabeça, estudar para passar em concurso, aquela coisa, né, que os pais querem que a gente faça, né? Vai estudar, Sim, menina, para passar num concurso, né? Para ter uma profissão séria, para ganhar dinheiro, né? Exatamente. E aí eu fui para esse lado aí e não tive mais contato com a música. E aí, anos depois, eu tentando, nova música nunca saía assim, sabe, da minha vida. É incrível, ela sempre voltava, ia, voltava, ia, Graças voltava. a Deus. E aí ela voltou novamente dessa vez, e aí eu me juntei com alguns conhecidos e a gente tentou montar uma banda. E é tipo uma banda baile. E aí foi quando eu conheci Diógenes, nessa banda, que é o meu, para quem não conhece, é o meu esposo, né? É meu marido e toca comigo também. E aí, esposo é marido, é produtor, exato. É agente, é empresário. É um bombril, assim, na minha vida, né? Então, a gente começou a montar essa bandinha para fazer casamentos e tal, né? A ideia era essa, né? É foco em eventos. Só que a banda não deu certo. Só que o relacionamento deu. A banda não deu certo, mas a gente começou a namorar, eu e Diógenes, nessa época. E aí a gente namorou por uns quase 2 anos, e aí noivamos. E aí eu não, enquanto isso eu não estava mais com música, né? A gente não voltou a tocar. E aí quando a gente noivou, a gente falou, poxa, vamos fazer uma festa de casamento e tal. E eu disse, poxa, vamos, mas a gente não tem dinheiro, né, para casar. A gente quer fazer festa, mas não tem R$1 no bolso. E aí, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai juntar dinheiro para fazer a festa? E aí ele fez, rapaz, vamos fazer... O que é que tu acha de a gente fazer voz e violão para juntar a grana para fazer a festa de casamento? Aí eu disse... Aí fiquei meio assim, sabe, relutante. Eu disse, poxa, eu não sei, acho que música não dá certo pra mim não, assim, sabe? Não deu certo até agora, todas as bandas que eu tentei montar não foram pra frente e tal. Eu acho que eu não quero mais trabalhar com música. Ele fez, não, pô, bora. Ele que ficou no meu pé, né? Bora, pô. Tem uma voz boa e tal. A gente faz a voz de violão só pra gente juntar o dinheiro do casamento. Quando Ela a gente diz, bora, juntar... pô, parece que eu tô vendo de hoje assim, bora, pô, vamos, tá legal. Exato. Me convencendo, né? Porque quando ele bota uma coisa na cabeça, ele não desiste enquanto ele não conseguir. Então, o que aconteceu? Ele me convenceu a fazer o voz e violão pra gente juntar dinheiro. E segundo ele, quando a gente juntasse o dinheiro, a gente pararia. Beleza. Vamos fazer o voz e violão. E aí começamos. Começamos a fazer num barzinho. E aí daqui a pouco foi aparecendo um outro barzinho. E daqui a pouco a gente já estava com a semana toda ocupada, fazendo voz e violão. E nessa época eu também trabalhava com outra coisa, né? Eu trabalhava em banco. Então, assim... Aquela velha jornada dupla. Que a jornada dupla, que né? todo mundo conhece bem, né? Exatamente. Então era uma jornada bem puxada, mas aquela coisa, né? A gente era solteiro, não tinha filho, né? Todo mundo novinho. Exato, todo mundo novinho, com disposição, vamos embora. Mas vamos lá. Antes de eu contar o resultado dessa história, eu vou chamar meu amigo Tacito aqui para falar dos parceiros, né? Vai, Tacito, fala aí. Guga, bota aí aquela vinheta dos parceiros da gente, que essa história aqui tá rendendo. Lembrando aqui que a BR-81 TV conta com o apoio de nossos grandes parceiros, Seu Jorge Barbearia, DEP Recife, Capunga Beer Cervejaria Artesanal, Calango Quirri, Etnia Imagem, Dromedários Camisetas Personalizadas. Entra lá no nosso site, bandabr81.com, e você vai acessar mais informações sobre como entrar em contato com esses parceiros e o tipo de serviço que eles podem te oferecer. Mas aí tu lembra de o nome de alguns desses barzinhos? Eu acho que eu te vi tocando no Camarão do Léo, lá na Abdias, isso em 2011, acho, 2012. A gente deve ter sido por aí. 2011, exatamente. Bem lembrado. Então deve ter sido eu mesmo que você viu. E eu lembro de quem é aquela lourinha ali, não conheço, perguntei ao garçom disse na época,
Só muito tempo depois que eu ouvi o nome, eu digo, aí eu saía associando. Tem gente que até hoje, quando assim vai me abordar depois do show, fala assim, olha, eu acompanho você de muito tempo, desde que você tocava naquele barzinho, lá na Encruzilhada, não sei o que a gente tocou num barzinho lá chamado Confraria do Mar. Lembro Tocou demais. muitos anos lá, e a gente tocava toda terça-feira lá. Então eu toquei no Confraria do Mar, eu toquei no Camarão do Léo, eu toquei num barzinho chamado Bodega da Gente, que é ali na Rua da Hora. Que eu tenho muita saudade de tocar lá. Eu amava tocar lá. E eu achei interessante a gente falar do Camarão do Léo, porque infelizmente o Camarão do Léo fechou. É, mas a uma gente pena, conversou né? com Júlio Santos. Sim. E Júlio Santos comentou que estava vindo de fora e tal. E o primeiro lugar que ele tocou na noite em Recife, que recebeu bem ele, foi exatamente o Camarão do Léo, infelizmente. É verdade. Mas É uma pena. casamos. Sim. Voltando à história, conseguimos juntar o dinheiro. Não só para fazer o casamento, nós conseguimos juntar o dinheiro para a lua de mel também. Rapaz, esse negócio, o negócio que não ia dar certo, né? Olha, foi um negócio que deu tão certo, juro a vocês, que a gente fez o casamento dos sonhos que a gente queria. Viajamos para o local que a gente queria viajar, que eu morria de vontade de conhecer Nova York, e fomos para Nova Somente. York. Então, assim, a música, ela me proporcionou muitas alegrias, sabe? Assim, vou falar, mas senão eu vou ficar emocionada aqui, mas... Ganhou o marido, ganhou o casamento, a festa. E aí casamos, saímos de lua de mel, voltamos, e aí? E agora? Vamos parar? Foi a pergunta de Diógenes quando a gente voltou de lua de mel. Não dava mais para parar, não tinha mais como. A gente já tinha uma galera que acompanhava a gente. Mas aí ainda era voz e violão ou já tinha banda? Como é que era? Nessa época a gente fazia um trio, que era voz, violão e carrom. Acho que foi essa a formação que eu conheci. Quando a gente começou a fazer carrom aqui, nessa formação, não se via carrom nessa época aqui. A gente não via ninguém, era só voz e violão. Carrom era uma coisa muito nova aqui em Recife. Então eu lembro até que foi Diógenes que viu num vídeo do exterior, alguém de fora, a galera de fora tocando. Que caixa é essa? Não sei o quê. Vou procurar saber que caixa é essa. E aí conseguimos comprar o carrom e começamos a fazer. E a galera pirava, assim, sabe, nos shows. Parecia que era uma banda mesmo. E era uma coisa muito nova aqui, que não se via. E foi quando isso. começou, ainda era muito, o que se via muito em barzinho, ainda era muito MPB, né? Exatamente. Pouca gente, aliás, quase ninguém não fazia tinha a cultura pop internacional, violão e tal. Não tinha a cultura do pop rock em barzinho, era mais em boates, assim, Downtown Pub, assim, que é uma casa antiga, mas assim, não tinha a cultura de pop rock em barzinho em Recife. Sempre voz foi violão, MPB. aquele climazinho, não, né? não foi. Sempre MPB predominou aqui na cidade, né? Então, assim, eu acho que a gente começou esse movimento aqui. Fomos um dos primeiros, acho, que começaram esse movimento do pop rock em barzinho. Tanto que nesse barzinho que a gente tocou, o Bodega da Gente, era um barzinho que era só MPB, só rolava MPB lá. E o cantor que já cantava lá há muitos anos, que saiu para que eu entrasse, ele só era MPB raiz mesmo. E aí quando a gente chegou lá, tipo, Cíntia Moraes chegou para bagunçar o coreto, porque eu já cheguei com pop rock internacional. E aí a galera mais, digamos assim, conservadora, que comentava, dizia, como assim, pop rock aqui? Não, isso não vai dar certo não, tá ligado? Então, a gente começou a tocar, fomos contra a maré, digamos assim, né? Fazendo pop rock, mas o que aconteceu? O baile começou a ser frequentado por uma galera nova, assim, que chegava e dizia, porra, que som massa, velho. E chegou uma época que o baile estava tão lotado nas sextas-feiras, quando a gente tocava lá, que começaram a botar mesa na calçada, porque não tinha mais lugar dentro do bar pra galera. A galera ficava na calçada pra assistir a gente lá. Então, acho que no assim, final das contas, assim, talvez um ou outro cliente tenha... não e gosto até esses disso, mais né? conservadores que quando eu comecei a tocar lá reclamaram, né, Acabaram por conta, curtindo no final. são fãs que acompanham Aí. até hoje. Se renderam, digamos assim. Então, tá arejou entendendo? o bar, trouxe um público novo sem perder o antigo. Exatamente. Cara, foi muito massa. Foi Que muito fique massa. a lição aí, porque tem muita gente que tem um medo, a gente já viu muito disso, né?
Muita gente tem um medo, não vou botar esse estilo aqui, esse aqui, a minha casa tem... É verdade. Né, esse perfil, a gente só toca sempre as mesmas bandas com os mesmos repertórios e aí nem as bandas querem investir num estilo novo, nem as casas têm espaço. Ficam com medo, exatamente. Então olha aí, ó, que fica a lição. Pois é, e aí depois disso a gente pensou em dar um passo a mais, que seria... A gente achou que estava começando a ficar pequeno demais aquele trio ali, assim, a gente precisava procurar voos maiores, digamos assim. E foi quando a gente teve a ideia de montar a banda mesmo. E procurar uns lugares maiores para tocar e tal, começar a avisar mais eventos e tal. Então a gente abdicou do voz e violão, que vinha fazendo muito sucesso mesmo, e montamos a banda. E aí, até hoje estamos com a banda, né? Mudaram já alguns integrantes, mas estamos com a banda. Quanto tempo mais ou menos com a banda no formato atual? Não a formação, mas o formato de show atual. Eu acredito que mais ou menos de 2013 ou 2014, mais ou menos, para cá. Já deve ter uns 5 anos. 5 anos, mais ou menos. Eu acho. 5 ou 6. Não? Não, mais. Mais. E aí agora, Cíntia Moraes, casada, com filhos. Pois é. Como aí, é que é essa história? E aí veio o bebê depois, né? E aí mudou um pouco minha rotina. Eu não conseguia mais pegar tantos lugares para me apresentar como antigamente, que eu tocava praticamente de terça a sábado, né? Então, assim, ficou pesado para mim. Eu tive que diminuir bastante meu ritmo de apresentações. Mas, assim, eu não acho que foi ruim, não. Eu acho que são momentos, né? Eu comecei a viver um outro momento na minha vida, que era o momento da maternidade, e comecei a visar outras coisas também, né? Não mais estar só em barzinho, fazer eventos, tentar pegar coisas maiores, digamos assim. Aí foi nesse momento que vocês pensaram, vamos montar um estúdio, vamos montar uma estrutura maior para... Porque, aliás, Diógenes, você vai ter que vir aqui bater esse papo, contar a história também pra gente. Exato, viu? Isso já é um segundo capítulo, né, da história que tem que ser contada, né? Mas, assim, para quem não sabe, Cíntia Moraes e Diógenes hoje, além da banda, tem o estúdio, tem uma empresa de produção de shows e eventos, tem uma outra empresa que Diógenes também sai tocando. Aluguel de estrutura. Tem outras bandas também aí que acabaram entrando no leque. Exatamente. Fala um pouquinho aí de como, desses projetos todos de estúdio, de outras bandas, como é que tá a vida, como é que vocês vão tocando a vida hoje em dia? Pois é uma vida bem corrida, assim, hoje nosso dia a dia, nosso cotidiano é bem corrido, né, porque a gente tem várias coisas para administrar, fora a nossa família, né, que a gente precisa administrar também. 2 pequenos detalhes, né? Exato, hoje já são 2, não é mais um, né? Eu tenho um casal, então assim, é bastante coisa, né, para administrar. Então a gente tenta dedicar um pouco de tempo para uma coisa, para outra, vai dividindo o nosso tempo, né, para as várias atividades. Às vezes conseguimos fazer as coisas, às vezes não conseguimos fazer as coisas. E assim vai, né? Hoje eu tenho 2 projetos na música, que é o meu projeto pessoal, Cíntia Moraes, e tenho a Cineclub, que algumas pessoas já devem ter me visto cantando, que é uma banda que toca só trilhas de filmes. Nós tocamos fantasiados e tal. É um projeto que eu tenho um carinho especial, assim, uma paixão. Então, eu tenho esses 2 projetos na música. Fora isso, eu tenho um estúdio de ensaios e gravações, o Pub Studio, e tem as outras empresas que o Tacito já falou também, de aluguel de estruturas e tal, e a gente vai se virando nos 30 aí para tentar administrar tudo, né? Assim, agora, correria. Atuando em tanta coisa e há tanto tempo, eu não acredito que você não tenha aí umas 2 ou 3 historinhas engraçadas para contar. A boa e velha treta. Sim, detalhe, eu não tô mais no banco, tá? Eu tive que sair do banco, sim, porque verdade. eu não tava dando conta mais, então foi bye banco, agora é só música. Mas e hashtag treta, o que é que tem? Treta. Não precisa dizer o nome
Do alguém ou da casa? Cara, é uma coisa meio complexa, assim, né? Mas Alguma coisa tem pra contar. eu fiquei tentando buscar, assim, alguma treta, assim, que não envolvesse ninguém, assim, sabe? Foi difícil, sabe? Aí eu fiquei buscando lá do início, quando a gente começou a tocar com a banda, a gente foi tocar num curso de inglês em Gravatá, chamado CNA. Acho que foi uma das CNA, primeiras... grande, Exatamente. franquia. Foi uma das primeiras apresentações que a gente fez com a banda, né? Já nessa formação de banda. E aí o que acontece? A gente não conhecia muito bem a localidade lá. A gente fez a apresentação lá no curso. A gente, quando estava indo embora, nessa época ainda não tinha o Waze, né? Para dar aquela ajuda legal, né? Para a gente se localizar ali. E o que acontece? O pessoal mais novo não sabe o que é andar sem o Waze, né? Com mapa de papel. Pois é. O que acontece? O show acabou bem tarde e a gente ainda levou uma estrutura de som para montar lá e teve que desmontar tudinho e tal. Então eu acredito que nesse dia a gente deve ter saído lá por volta assim de meia-noite e 1h da manhã, eu acredito, desse local. E aí beleza, vamos chegar na BR, né? A gente precisava chegar na BR. E a gente não sabia, porque o curso era bem no centrão mesmo lá de Gravatá. E a gente não sabia como chegar na BR. E a gente tava com uma carroça atrás do carro cheia de som. E detalhe, Diógenes não sabia dirigir com carroça nessa época. Ele estava aprendendo ainda. Acho que foi uma das primeiras vezes que a gente alugou uma carroça para levar o som. E aí beleza, e aí a gente começou a se perder lá na cidade, dando volta e não conseguia chegar na BR. E aí das vezes, não, acho que eu vou usar esse Google Maps aqui. Na época já existia o Google Maps, mas eu acredito que não era tão ainda não estava tão aperfeiçoado como hoje em dia. E principalmente em Gravatá, que é o interior, né, digamos assim. Então, ele foi tentar achar a BR pelo Google Maps. E beleza, colocou lá e a gente vai andando e começou a entrar nos negócios lá, escuro, e a gente não sabia onde ia parar. Detalhe, quando a gente viu só tinha mato. O Google Maps jogou a gente num local que era... Você não via um palmo na frente do carro, assim, sabe? Era um breu, assim, só mato. Não tinha nada, um pé de gente não tinha. Para quem está assistindo que não conhece, Gravatá tem muita fazenda, tem muita chácara, granja. Exatamente. E eu disse, meu Deus, eu comecei a entrar em desespero na hora, assim. Eu disse, minha Nossa Senhora, o que é que a gente tá fazendo aqui, nesse meio de mato aqui? A gente não vai mais, vai ficar aqui agora, vou ter que dormir dentro do carro. Espera amanhecer e de manhã a gente volta. Comecei a meter o pau nele, reclamar. Poxa, por que tu fosse buscar esse Google Maps e tal, não sei o quê. Comecei a reclamar com ele. E detalhe, teve uma hora que a gente chegou lá num local sem saída, assim, não sei que danado, era numa rua, no meio do mato lá, que não tinha saída mais, a gente tinha que voltar. E dar ré e fazer retorno com reboque. E não sabia dar ré com reboque, tá entendendo? Olha, vocês não têm noção não, minha gente, de como é que foi pra gente conseguir dar ré, não. Aí eu tive que descer do carro pra ajudar, vai pra cá, bota pra cá, e morrendo de medo que sei lá, tá ligado? A gente tava no meio do nada mesmo assim, escuro, não tinha um pé de gente. E aí, beleza, vamos embora. Aquela luta para dar a volta no carro, graças a Deus, meu bom Deus, conseguimos, né? Tanto que eu tô viva aqui para contar a história. Acharam a BR? Conseguimos dar ré no carro, conseguimos dar a volta e conseguimos achar a bendita BR para voltar para casa. Pense no alívio, viu? Mas, pai, não tem jeito. Não vou falar uma treta que não envolva ninguém. Sobrou pra Diógenes a treta aqui. Sobrou pro maridão aí, ó. Mas, enfim, foi uma aventura, mas graças a Deus deu certo. Mas e aí, pra frente? O que é que vocês ainda têm de projeto? Tocar, crescer, expandir, manter? O que é que vocês têm em mente? Podem contar, obviamente. Com certeza. Hoje a gente tem focado bastante nos eventos, em si, casamentos, as festas particulares. Fora isso, a gente tem projetos sim, que o pessoal pergunta muito de fazer o autoral. É uma coisa que eu admito que eu estou em falta. É porque são tantas coisas que, assim, para realmente mergulhar nesse mundo autoral, eu vou ter que abdicar de algumas coisas para realmente mergulhar de cabeça nisso. Chega um ponto que até manter o que já tá corrido, né? Já tá difícil, tá entendendo? Eu teria que realmente abdicar de algumas coisas para me dedicar a isso.
Mas é uma coisa que eu tenho vontade, sim, de fazer. Eu acho que é a consequência para qualquer banda crescer, tem que ter o seu autoral, né? Tem que ter a sua parada própria, né? Então, eu tenho vontade, está nos meus planos fazer isso, sim. Eu não vou dizer prazos, mas está nos meus planos, posso dizer isso. Tu tem algum recado, alguma dica, sugestão para quem está começando, que está querendo entrar nessa de cantar, de enveredar aí pela noite? Tu tens alguma dica mesmo, algum conselho para dar a essa turma? Olha, o conselho que eu posso dar é o seguinte: façam o que vocês amam, façam o que vocês gostam, porque o sucesso, a conquista, a realização profissional vem disso, é uma consequência disso, de você curtir o que você faz, você amar o que você faz. Então, acreditar, né? Acredite nos sonhos de vocês, por mais que seja difícil, a música não é uma área fácil. É uma área que, sei lá, é muita coisa envolvida. É dedicação, é um pouco de sorte, sei lá, de você estar no lugar certo na hora certa. Mas se você ama isso, entre de cabeça, vá com tudo. Faça de coração mesmo. Não faça mais ou menos, não. Meta fazer mais ou menos. Exatamente. Quem quiser entrar em contato ou contratar a Cíntia Moraes ou a Cineclube, pode acessar nossas redes sociais, @Cíntia Moraes Oficial. Cíntia com TH, Moraes Cíntia com I. TH, Moraes com I, para não errar, não achar outra Cíntia Moraes que tem por aí na internet. E tem @Cineclube também, se quiser conhecer meu outro projeto. E o telefone para contato pode ser o 99866-0475, que é o de Diógenes. Cíntia, como a gente tinha falado no começo, o tempo voa, já está até escurecendo, vai começar a ficar difícil a gente gravar sem luz. Eu falei que a história era longa, né? Vocês não acreditaram em mim. Mas é a parte que a gente mais quer saber, no final das contas, é os perrengues que passou e como chegou até aqui, é o que vai motivar ou não o pessoal que está assistindo aí. Com certeza. Gente, vamos ficando por aqui. Esse foi o episódio 18. Tarcito Gueiros apresentando aqui, batendo esse papo legal com Cíntia. Diógenes está devendo, vai ter que vir aqui. E com o trabalho técnico de Gustavo Costa na edição, captação das imagens, agradecemos mais uma vez ao Rock & Ribs, pelo rock, pelo Ribs, o lugar mais rock and roll da cidade, um espaço que a gente tem uma parceria já bem lá, não só a gente, como Cíntia também tem essa parceria. É verdade. A gente vai ficando por aqui. Lembrando, deixa aí o seu like, seu dislike, seu comentário, sua sugestão. Vamos interagir, Cíntia, que é disso que a vida é feita. O microfone é teu. Manda teu recado final. Eu só queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Queria dizer que foi massa. Se tivesse 1 hora, né, de programa aqui, ia ser muito papo legal. Ia render. E queria só agradecer o convite. Para mim foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Vocês são pessoas que eu gosto, assim, que tem um carinho especial. Carinho e admiração recíprocos. Olha só, pessoal, nosso programa vai ao ar sexta-feira, 19 horas, no nosso canal no YouTube, você já sabe. Um grande abraço, um beijão e até a próxima.